Olá, caros alunos, sou eu, professor Almir Garcia Fernandes. Estamos aqui para apresentar o nosso terceiro vídeo de estudo do direito eletrônico. O tema de hoje são os contratos eletrônicos. Bom, depois de termos estudado os documentos eletrônicos, e termos entendido que esses documentos eletrônicos têm a mesma validade dos documentos no ambiente físico, chegou agora a hora de estudarmos um pouquinho essa relação jurídica contratual que se estabelece através da internet, principalmente com o advento do comércio eletrônico. Para quem ainda não está familiarizado, quando nós falamos em comércio eletrônico, nós estamos falando sobre toda a venda de produtos, aí tanto faz produtos físicos como produtos virtuais, ou então prestação de serviços que são realizadas em um estabelecimento virtual, nesse universo virtual. O comércio, então, ele é considerado eletrônico não em razão da natureza do objeto que está sendo comercializado, porque nós podemos comercializar diferentes objetos, desde um relógio até um caminhão, ou desde um direito autoral da transferência de direitos autorais até o direito de assistir filmes, prestação de serviços via online, tá? Então, o que diferencia o comércio eletrônico, o comércio virtual, do comércio físico não é o objeto, então, mas é porque a oferta e a aceitação desses produtos acontecem no estabelecimento virtual. Então, a oferta e o contrato são feitos por uma transmissão e recepção eletrônica de dados. Portanto, meus queridos, o contrato eletrônico é a celebração, por meio de transmissão eletrônica de dados. Há alguns contratos que são próprios de internet, tais como, assim, por exemplo, o contrato de conexão, armazenamento ou contrato de manutenção de sites. Fora isso, os outros contratos que se estabelecem no ambiente virtual são muito semelhantes aos contratos que nós encontramos no ambiente físico, como o contrato de compra e venda, prestação de serviços, e assim por diante. Tudo bem? Quando nós falamos, então, em contratos eletrônicos, nós já vimos que os documentos que se formam no ambiente virtual podem ser documentos que são nato-digitalizados, que são aqueles documentos que são apenas criados em um ambiente virtual, ou então aqueles documentos que são papelarizados, escaneados e enviados a esse universo digital. E nós vimos que nesses dois casos, a força, a validade desses documentos é exatamente a mesma. Então, quando nós falamos em contratos eletrônicos, nós também temos duas situações diferentes. Em contratos em suportes distintos. O contrato que é feito no papel, no qual se lançam assinaturas de próprio punho dos contratantes, que ele é chamado contrato P, e o registro eletrônico, em que as partes manifestam suas vontades convergentes através de transmissão e recepção eletrônica de dados. Nós vamos chamar de contrato E. Então, um contrato onde todas as vontades, a assinatura digital, aconteceram sempre dentro do universo virtual, contrato E. Contratos físicos escaneados e enviados para o ambiente virtual são contratos P, P de papelarização, E de eletrônico, para nós lembrarmos depois quando formos estudar. Pelo princípio da equivalência funcional, afirma-se que o suporte eletrônico vai cumprir as mesmas funções que o papel. Então, nós temos um princípio específico dentro do direito eletrônico, que é a equivalência funcional, que basicamente nós podemos entender que o contrato funciona da mesma forma, tanto no ambiente físico quanto no ambiente virtual. No comércio internautico, considera-se feita a oferta no momento em que os dados estão disponibilizados pelo empresário no website, que ingressa no computador do consumidor ou aderente. Então, nós temos agora o momento de oferta. E a aceitação da mesma forma. Quando o usuário manifesta aceitação no ambiente virtual, o empresário tem a recepção e a consolidação da formação do vínculo jurídico contratual. É preciso diferenciar ainda o contrato eletrônico do contrato informático. Do mesmo jeito que nós temos assinatura eletrônica e assinatura digital, nós também temos contrato eletrônico e contrato informático. O contrato eletrônico, como nós já estamos falando, é aquele contrato sobre bens e serviços de diversas naturezas. Entretanto, o contrato informático é aquele que se destina exclusivamente à venda e distribuição de hardware ou então de softwares. Hardwares, que são aparelhos, ou softwares, que são os programas de computador
né, que vão ser utilizados para esses aparelhos, né, aplicativos de celular e assim por diante. Tá? Os contratos, em regra, nesse universo, são contratos de adesão, né, que se perfazem, na sua grande maioria, por meio apenas de um clique, né, de aceite nos termos de uso, no caso de serviços, né, de determinado produto ou de determinados serviços. Quando nós vamos comprar, nós simplesmente clicamos no produto ou no serviço, incluindo ele no carrinho de compras. Tá? Então nós temos a manifestação de vontade através desses pequenos cliques que acontecem no universo virtual. Tá? Aí nós temos que separar ainda contratos que são chamados, né, contratos Business to Consumer, né, B2C, né, que são contratos, em regra, 100% de adesão, contratos de negócios que são oferecidos para o consumidor de uma forma geral, tá? E os contratos paritários nesse universo virtual, porque nós podemos ter também contratos paritários, nós podemos ter empresas discutindo sobre transferência de tecnologia, de patentes, uso, né, produtos farmacêuticos. Tá? Então, nesse caso, contratos realizados entre, né, empresários em condição de paridade, esses contratos são chamados B2B, ou então Business to Business. Ok? Essa pequena diferençazinha. Né? Lembrando que esse comércio eletrônico, como nós já acabamos de falar, ele acontece em um estabelecimento virtual. Tá? Nos sites das empresas de uma forma geral, que nós chamamos, né, dentro do direito empresarial, de estabelecimento virtual. Né? A professora Patrícia Peck, no livro dela, tem um capítulo inteiro sobre isso, que é muito bom, tá? Falando sobre estabelecimentos virtuais. E é importante nós lembrarmos, né, que esse estabelecimento virtual, né, passa a ser uma nova forma de estabelecimento dentro do universo jurídico empresarial, tá? Porque ele não é acessível fisicamente. O estabelecimento virtual, né, quanto ao espaço que ele está alugado na rede, ele não tem direito, por exemplo, a questões que nós temos no espaço físico, né, que é a ação de renovação compulsória. Tá? E ainda, né, uma outra questão interessante, né, a acessibilidade do espaço virtual é diferente, a acessibilidade, não, desculpa, o acesso, né, do espaço virtual é diferente do acesso do espaço físico. Tá? Então nós temos aí uma mudança com relação ao ponto, né, que é muito protegido dentro do estabelecimento físico, mas que, né, a regra de organização e divisão dentro do estabelecimento virtual é diferente. Tá? Então, proteção ao ponto contra renovações nós não temos. Tá? O que nós já temos são alguns julgados hoje defendendo a possibilidade, né, de manutenção de nomes de domínio, tá? A preservação, né, de marcas e títulos de estabelecimento como forma de concorrência desleal. Isso nós já encontramos atualmente em algumas decisões judiciais. Tudo bem? E por fim, né, quanto aos contratos eletrônicos, nós temos os contratos de transferência de tecnologia, tá? Que é aquele em que alguém cede a uma outra pessoa um conjunto de conhecimentos necessários para a fabricação de produtos ou então utilização de serviços. Tá? Por terem como objeto bens incorpóreos, esses contratos precisam ser registrados no INPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Intelectual. Dentre esses produtos, nós temos marcas, patentes, know-how, software, franquias virtuais. Tá? Então, nós temos um grande conjunto, né, de informações que são transferidas como tecnologia e são registradas no INPI. Sobre contratos de transferência de tecnologia, gostaria de sugerir a todos vocês um livro fantástico de um autor, né, chamado João Marcelo, né, Assafin, tá, que é um excelente doutrinador, né, vale a pena uma leitura do livro do professor Assafin. Tá? Então, nós temos aqui, né, como contratos de transferência de tecnologia, como essa forma de transferência, duas formas distintas. Uma de caráter definitivo, tá, em que a tecnologia será transferida para outrem, né, para que ele possa usá-la de acordo como ele bem deseja, né, que são chamados contratos de cessão, né, ou então contratos em que a tecnologia é transferida de forma temporária ou então de forma limitada, que são os contratos de licença. Tá? Então, cessão de marcas, né, cessão de know-how, cessão de software, né, elas são de caráter definitivo. Tá? O adquirente passa a ser o titular total daquele bem, como é o caso, por exemplo, dos softwares de encomenda, né, que são comercializados através de uma simples de cessões, né, ou então de licença, que você tem o direito de usar, mas não é o titular
daquela tecnologia, né, que acontece como, por exemplo, licenças de patentes, de farmacêuticas para produzir vacinas, por exemplo, como nós estamos vendo agora, né, ou então contratos de licença de uso de marca, contratos de licenças de software, né, quando nós compramos os softwares para utilizar nos nossos computadores, nós não estamos adquirindo a titularidade do software, mas sim uma licença de uso desse software nos nossos aparelhos, seja os nossos computadores, tablets ou celulares. Tá? Esses contratos, né, de programas de computador também podem ser cedidos de forma definitiva, né, como nós falamos para vocês, né, e é importante que se diga, pessoal, o uso indevido, né, dessas tecnologias pode configurar crime de acordo com o artigo 184 do Código Penal. Tá? Utilizar programas de computador sem a devida licença é o que se denomina vulgarmente de pirataria, né? E o nome bonitinho, o nome correto é contrafação. Tá? As regras específicas a serem aplicadas aos contratos de transferência de tecnologia de software estão previstas no artigo 9º ao artigo 11 da Lei 9.609 de 98, né, específico para softwares, e na propriedade industrial, a Lei 9.279, tá, que trata de marcas e patentes. Tudo bem? Tá? Os contratos de software obrigatoriamente devem ser registrados no INPI para sua comercialização. Tá? É necessário o registro desses contratos junto ao INPI. E nós, para encerrarmos esse nosso videozinho de hoje, tá? Nós temos que falar apenas algumas regras um pouco diferentes que nós temos na legislação de software, né? Porque os softwares são um direito autoral, mas eles são diferentes dos demais direitos autorais, por isso eles possuem uma lei própria, que é a Lei 9.609 de 98. Tá? Importante falar sobre os softwares é que não se aplica aos programas de computador as disposições relativas aos direitos morais de autor. Olha, então, né, lá no direito autoral, que você já estudou no passado, né, informando que o direito autoral divide-se em direito de exploração econômica e direito moral de autor, nos softwares nós não temos, né, as mesmas disposições de proteção de direito moral, apenas o direito de exploração econômica. Tá? O usuário ou titular de direito de exploração poderão adaptar, né, esse software às suas necessidades. O titular do programa de computador pode também opor-se a alterações que não foram autorizadas, porque essas adaptações dependem de autorização do titular. Tá? O prazo para exploração de softwares é de 50 anos. Tá? E não de 70 anos, como está nos demais direitos autorais. Né? E essa contagem de 50 anos não começa a partir da morte daquele que é o seu titular inicial, como é no direito autoral, mas sim a partir do dia 1º de janeiro do ano subsequente à publicação desse contrato e registro. Né? E o registro dele é feito sempre no INPI, como prova relativa de comprovação da titularidade. Tudo bem, meus queridos? Com isso, nós encerramos, né, mais esse videozinho sobre o estudo do direito eletrônico. Bons estudos para todos. Até mais!